Olá, nós vamos começar agora a falar sobre a nossa unidade 2. A nossa unidade 2, ela tem um título de Preparação e Elaboração das Planilhas Orçamentárias, né? O que é uma planilha orçamentária, né? Vamos ver como é que isso se desenvolve, né? O processo todo de elaboração, de preparação orçamentária, ele é desenvolvido em cima de uma série de planos, né? De planos de que você desenvolve. Muitos vocês vão verificar pelo livro quando vocês estiverem consultando, que são planos, na verdade, onde você coleta uma série de informações fundamentais para que você possa desenvolver uma quantidade de planilhas, tá? E que oferecem uma série de dados para que você possa fazer a análise, inclusive uma análise que é em várias situações, na maioria das planilhas, são todas quantitativas mesmo, ou seja, onde você quantifica uma série de variáveis com o objetivo de você traçar um quadro desse conjunto de ações que você vai desenvolver dentro da empresa. Lembrando sempre, o que nós falamos na primeira unidade, o processo orçamentário é uma ferramenta de gestão econômico-financeira. Como tal, as planilhas obedecem a esta lógica de você estar levantando dados econômicos e financeiros com o objetivo de você mostrar, fazer aquele retrato de várias ações que a empresa tem. Então, você vai ter lá como é que você vai desenvolver um orçamento de vendas, como você vai desenvolver um orçamento de marketing, como você vai desenvolver um orçamento de produção, como você vai desenvolver o orçamento da mão de obra, dos custos indiretos, o orçamento das suas despesas administrativas, o orçamento de todos os seus capitais. Cada um desses orçamentos tem um tipo específico de variáveis que você utiliza e cada uma deles vai apresentar para você um retrato dessa situação que você está levantando. É um retrato quantitativo, sim, que você vai ter variáveis, medidas, né? E que vão permitir que você possa ter essa análise específica de pontos específicos da sua ação, da sua empresa, para que você possa tomar as suas ações. A primeira planilha, a primeira orçamento que aparecem para vocês nesse coisa é o orçamento das vendas, né? É um orçamento que tem como objetivo você medir uma série de variáveis, tá? Uma série de variáveis tais como você fazer o planejamento de quanto você vai vender, tá certo? De como é que você estoca suas mercadorias, quais são as coisas que você tem todas voltadas para isso em relação às suas vendas. Então, você tem várias fases nesse seu orçamento. Consulta seu livro, que você tem em planilha lá, essas fases extremamente detalhadas. As fases, por exemplo, de coleta de informação, tá certo? As fases onde você vai fazer o tratamento da informação, tá? A fase onde você vai fazer toda a previsão daquilo que você tem, né? Os prognósticos do que você vai vender e como vai vender, tá certo? E vai ter também analisando vários fatores que podem estar interferindo nessas previsões que você vai fazer. Isso é muito importante, porque você vai precisar de informações tais, por exemplo, qual é a sua capacidade instalada, entendeu como é que é? Quais são o número de horas que você tem de trabalho, como é que é? Quais são as dificuldades que você tem para você captar capital de giro, por exemplo, qual o número de pessoas que estão dentro do seu processo e que sejam habilitadas para desenvolver determinadas escalas de produção. Então, você tem uma série de informações nesse planejamento das suas vendas, né? Ele é fundamental para que você construa esse quadro e esse espelho
daquilo que você, como você vai vender seu produto, né? Quer dizer, que passa, inclusive, por você estar entendendo o seu processo de produção. Então, veja só, esses vários fatores que nós estamos falando, né, que são importantes, né, você tem vários deles que podem, inclusive, ser restritivos em relação ao seu processo, né? Por isso que é importante você estar analisando isso, né? Quer dizer, ao analisar sua capacidade instalada, você vai ter que ter o levantamento de que você, do que é que você pode efetivamente, não é só sua, além da sua produção potencial, você vai ter toda a sua produção possível. Então você vai ter identificação, por exemplo, se a sua capacidade instalada está insuficiente ou não, né? Você vai ter uma ideia também do pessoal habilitado, se ele já pode, ele tem que passar por algum tipo de treinamento ou não, se o exercício dele está sendo adequado ou não. Isso são restrições que a gente está até falando internas. E tem as restrições externas também, né? Quer dizer, como é que está o mercado competitivo lá fora? Como é que está, por exemplo, a inflação? Né, os níveis de preço dentro da economia, qual é o nível de concorrência que você tem, tá certo? Qual o tipo de mão de obra que está disponível no mercado também, né? Quer dizer, que são algumas coisas externas que você também analisa e que traz para dentro do seu processo para o entendimento disso daí. Então, a preparação de um orçamento de vendas é extremamente importante. Acho que as planilhas que tem no livro caracterizam para você, inclusive, porque nós temos modelos de como elaborar uma planilha de orçamento de vendas, né, com variáveis para você ver e com exercícios, inclusive, numéricos, que dá para você, por exemplo, olhar e tentar interpretar um pouco melhor e avançar um pouco no que eu estou falando, né? Bom, então, como nós estamos falando, né, quer dizer, a última coisa que eu quero chamar a atenção em relação ao orçamento de vendas é o seguinte: existem vários métodos, né, para você fazer estimação de vendas. Métodos de várias maneiras que nosso material coloca para você, tá? Vocês vão observar lá, tem métodos que para você calcular a forma de coletar isso, aquilo, em relação a esses dados que a gente está falando. Então, sintetizando um pouco, né? O orçamento de vendas coloca, então, para você você faz o levantamento de todas aquelas questões que são restritivas ao seu desenvolvimento das suas vendas e as outras questões que estimulam as suas vendas. Quer dizer, então é importante isso, né? Por isso que a gente falou de fatores internos e fatores externos. Os internos, a gente trouxe a questão da capacidade instalada, mão de obra habilitada, isso, né? E os externos, nós temos as políticas de preço que tem externamente, os concorrentes que você tem, né? O tipo de fornecedores que estão na sua volta, que tudo isso influencia e é importante para que você trace a sua forma de ação e estabeleça um orçamento de vendas adequado àquilo que você traçou como objetivo fundamental para as vendas da sua empresa, tá? Bom, o outro orçamento importante é o orçamento de marketing, né? O orçamento de marketing, na verdade, é a parte onde você vai analisar todas essas questões referentes aos custos que você tem, para que você desenvolva todo esse processo de marketing dentro da sua empresa, né? O marketing nada mais é do que você estabelecer ações, né, e atividades, né, que possam efetivamente tornar o seu produto visível, como a gente fala muitas vezes, e interessante para aquelas pessoas que são os seus consumidores potenciais, tá? Então, esse orçamento de marketing, ele abarca uma série de informações também fundamentais para você. Quer dizer, então o orçamento de marketing, na verdade, ele tem como objetivo o que a gente chama de orçamento publicitário, né? E as ações
são as mais variadas possíveis, né? Não cabe aqui, nesse momento, nessa conversa que a gente está tendo, a gente ficar estabelecendo se essa ou aquela ação é a mais adequada para uma empresa. Cada empresa tem a sua característica. Uma empresa de serviço tem uma característica, uma empresa de indústria tem outra característica, né? A forma como você vai desenvolver o seu orçamento publicitário vai depender de determinadas características que não são idênticas para todas as empresas, né? Depende do mercado que você atende, depende do tipo de produto que você está fazendo, né? Então, não tem como estabelecer isso. O importante é ter em mente, né, que esse orçamento de marketing depende, né, da estratégia empresarial, então, como a gente está falando, depende do tipo de produto que a gente tem, né, depende dos objetivos que a empresa tem, né, do marketing mesmo dela, o que ela quer conquistar, depende do produto que você está vendendo. Depende dessas coisas, então não há como você estabelecer um pacote fechado aqui. Também no nosso livro é importante que você desenvolva a sua leitura ali, que você vai ver outros fatores colocados de maneira mais detalhada para que você possa desenvolver essa ideia maior em relação ao que a gente está chamando de marketing. Então pesquise o livro, analise as planilhas, né? Nessas planilhas tem umas 2 ou 3 planilhas dentro do nosso material, onde aparece lá os tipos de gasto que você tem com publicidade, ligado a uma série de questões. O que eu acho importante é essa ideia que a gente está passando fundamental, de que o marketing é uma atividade extremamente importante do ponto de vista de você também traçar o seu orçamento, porque nesse mundo competitivo, né, a publicidade e a propaganda têm um papel fundamental, né, na colocação dos produtos. O outro orçamento, então, que a gente tem em seguida, é o orçamento voltado para a produção, né? É um orçamento, é uma planilha que também se desenvolve e a gente estabelece no nosso material uma série de passos que são fundamentais para o orçamento de produção, tá? O orçamento de produção, na verdade, ele passa por uma série de variáveis que são importantes, né? As matérias-primas que você utiliza, a mão de obra que você vai trabalhar, tá? A própria capacidade instalada que você tem, o grau de utilidade de determinados materiais, tá certo? Então, você vai trabalhar a questão das vendas, por isso que você precisa ter variáveis da informação de vendas, a questão dos estoques da mercadoria também e até as exigências que a produção possa ter. Então, você tem uma série de variáveis e tem exemplos que se coloca lá, né? Vocês vão ver que tem exemplo mostrando vendas planejadas, vendas que são potenciais, vendas que são indesejadas, qual o estoque que você tem inicial, qual a produção que você vai planejar, em cima de uma série de informações que são fundamentais para você entender a produção. Então, vários passos você estabelece lá. E o orçamento, né, na verdade, ele passa por essa coisa toda de você tentar eliminar os gargalos, como a gente fala, né, ou os problemas, tá, que estejam impedindo que você evolua no seu processo, né? Quer dizer, então você vai ter a quantificação disso daí, o que vai permitir que você planeje toda a sua produção ao longo do tempo, né? Então é importante também essa planilha que você tem, que até a gente chama determinação das necessidades de produção, tá? E a necessidade de capacidade que você tem produtiva para você poder, inclusive, se for o caso, essas são informações importantes, se for o caso não, de certa maneira, uma informação importante para você fazer os seus investimentos e fazer a retificação do que você vier a programar nos seus investimentos mais na frente, né? Fazer a sua programação da empresa. Então você vai ver que a gente vai ter
uma abertura, e tem isso no nosso material, né, da elaboração desse orçamento da produção relacionada com o orçamento de capital, por exemplo, né, a programação da produção com as políticas de estoque que você vai estabelecer, a programação da produção relacionada com o nível de vendas que você vai ter, e a produção até, digamos, por ciclos, que você vai ter que é uma coisa interessante a determinados produtos, que é importante que isso seja elaborado, né? A produção por ciclos em várias etapas, porque são produtos que às vezes não são produzidos durante muito tempo. Eu não vou dar exemplo aqui, mas existe, uma produção por ciclo é fundamental também para que você possa estar equilibrando o total de produto disponível, né? Porque você está trabalhando com a sua parte dos seus estoques, e a sua produção futura para você equilibrar essa questão e está atendendo ao mercado dentro da presteza necessária, que é importante para a empresa que deseja, né, atingir o máximo de competitividade. Bom, temos também as políticas voltadas, toda essa parte de produção relacionada, como a gente está falando, com o próprio estoque, tá? E em relação a essa parte de que você também relaciona a venda com estoque e com os níveis de produção que você vai fazer. Em resumo, de uma certa maneira, né, todo esse orçamento de produção, ele traz uma série de informações fundamentais, né, para a empresa, né? É importante que você analise o livro, veja. Nós temos um exemplo lá, inclusive também com números, né, de planilha, que chama a atenção em relação à finalidade disso e discrimina para você com maiores detalhes, né, dentro de cada uma dessas orçamentos, como a gente está falando, voltado venda com estoque, produção com capital, discrimina as principais variáveis que são interessantes de serem investigadas para você obter medidas, né, e ter um retrato, um mapeamento daquilo que é necessário para a empresa. Tá? E, seguindo, depois nós temos o orçamento de compras, que também não deixa de ser um orçamento fundamental, né? Quer dizer, que você vai, através da análise dos estoques, das provisões para as compras, você vai fazer um mapeamento do que é que você tem nas suas compras, né? Quer dizer, como é que você vai disponibilizar seus recursos econômicos e financeiros para que você possa fazer o seu estudo de compras. Então, veja só, variáveis do tipo, quais são as vendas previstas que você tem, qual é a variação dos estoques que você tem, quais são as compras necessárias que você tem que fazer de insumos. Tudo isso é importante. Não tem como programar compra sem você saber o que você tem de estoque, nem o que você vai querer produzir. Quer dizer, uma variável depende da outra. Quer dizer, o orçamento de compras é um orçamento que está o tempo todo atrelado também ao que você tem de orçamento de produção, tá certo? Né? Então é preciso que você tenha a questão do seu relacionamento, da sua visão em relação a essas compras suas necessárias para você manter seus estoques, às vezes, de matéria-primas adequados e em níveis suficientes para que você possa desenvolver a sua produção sem você sem ter faltando, de repente, uma matéria-prima fundamental para você colocar o seu produto dentro do mercado. Efetivamente, os custos, né, de todo esse trabalho que você tem diretamente com a produção, quer dizer, tem a ver com o levantamento em relação a essa mão de obra toda diretamente ligada à produção, né, dentro da empresa. E aí é preciso que haja, como tem, vocês vão ver lá também, a interação toda com a parte dos recursos humanos, tá? Quer dizer, as necessidades que você tenha,
lá dentro, tá? E dentro de algumas coisas que você precisa, na verdade, levantar, né? Então, você tem algumas razões principais para fazer isso, né? Primeiro, você levanta esse volume, né, de pessoas, né, que você tem, a necessidade que você tem de mão de obra ou não, tá? O número de empregados que são exigidos para você desenvolver sua produção, o custo que você vai ter, né, na fabricação de alguns produtos, né, porque isso é preciso também, as necessidades de fluxo de caixa em relação a essa questão da mão de obra, e permite, na verdade, o controle de todo o trabalho que você realiza dentro da empresa. Então, é interessante que você leia também, aprofunde o estudo disso, né? Você tem toda uma hierarquia de responsabilidades dentro da empresa, voltada que é a própria questão do comitê todo executivo, o diretor de orçamento, como é que é a execução de todas essas coisas, e várias abordagens são colocadas que você aprofunda no nosso material de estudo que está disponível para você. E, obviamente, continuo sempre, em todo momento, interaja com seus tutores que estão disponíveis para avançar no entendimento de determinadas dúvidas que você tenha. Outro orçamento abordado também, né, nessa unidade é o orçamento de custos indiretos, de fabricação, tá? A gente prioriza a questão do gasto nas indústrias, tá? E esses custos indiretos de fabricação, tá? Na verdade, eles são responsabilidade dos gerentes que você tem de produção e que esses respectivos departamentos fazem esse tipo de análise também. Então, você levanta uma série de variáveis, né, lá dentro. Os custos que são fixos, os custos são variáveis, uma série de coisas desse nível, para que você possa ter a abertura detalhada, inclusive tem planilha também no nosso material, com exemplos, mostrando para vocês esses tipos de custos que a gente chama de indiretos, para que você possa analisar, que é como variável importante também, porque lhe serve para você fazer suas estimativas, nos custos, juntar com as suas estimativas de custo que você tem dentro do seu orçamento. Outro orçamento que aparece também, e tem também um exemplo numérico com uma planilha, é o orçamento das despesas administrativas, né? Essas despesas administrativas são as despesas que você faz de ordem geral também dentro da empresa, né? Onde você, na verdade, são as despesas necessárias para a gestão das operações que você tem, né? Isso inclui uma série de coisas do tipo, ela agrega coisas tipo salários, publicidade, outros tipos de despesa, depreciação de equipamento, ou seja, são medidas de despesa, de orçamento administrativo a nível mais global, a nível geral da empresa. E a gente tem um exemplo também lá dentro do nosso material, que é interessante que você veja, né? Analise e qualquer dúvida você também faça a interação junto com os nossos tutores, tá? O último orçamento que aparece, né, no nosso material é o orçamento de capitais ou aplicações e empréstimos, né? Quer dizer, se divide em duas coisas, aplicação e empréstimos, né? Então, veja bem, por que você precisa investir, né? Quais são as oportunidades que você tem? Qual é a eficiência que você tem em relação a isso, tá? Então, esse orçamento é um orçamento importante, né? Que tem uma definição que quer dizer, é um sumário, como diz o nosso texto, dos gastos planejados, né, com o que você pretende atingir. Porque são vários os tipos de projeto que a empresa, né, vai desenvolver. E esses tipos de projeto passam efetivamente pela essa questão de você ter o seu orçamento de investimento, né? Como a gente sabe, investimento é ampliação,
A maioria deles, eu estou falando em investimento aqui no sentido de ampliação da capacidade produtiva, tá? Isso passa pelo conceito de você estar vendo quais são as suas necessidades, né? Como você amplia a sua forma de produzir, né? Não é aplicação em mercado financeiro, não se trata disso, né? Você está, na verdade, fazendo as suas projeções em relação a esse sentido. Isso é que é importante, tá? Então, você tem uma série de conceitos, inclusive você estuda no nosso material, tem uma parte toda voltada para você ver essa parte toda de retornos que você tem, entendeu? E isso é importante que você leia esses conceitos com profundidade, né, atenção, e que a gente desenvolva isso de uma maneira consistente, digamos, né? Então é importante ter em mente isso, né? Essa questão dos tipos de projeto que a empresa vai desenvolver, né? Porque o orçamento, né, de capital passa por esses conceitos, né? Entender efetivamente como você faz reposição de uma série de coisas dentro da sua empresa, né? Quais são os tipos de obras que você vai desenvolver, que tipos de projetos você vai desenvolver. Passa, na verdade, por todo e qualquer tipo de projeto que você está desenvolvendo dentro da empresa, tá? Várias etapas desse orçamento de capital tem, né? Eu gostaria que você aprofundasse isso, quer dizer, você tem que estar determinando, olhar no detalhe no nosso material, né? Por que você tem que determinar o custo do projeto, você tem que determinar, fazer estimativa do grau de riscos que você tenha, você tem que fazer uma determinação dos custos do capital de giro que você vai ter uma estimativa dos custos do projeto que você vai ter. Então é um orçamento extremamente importante e com uma série de conceitos que você deve aprofundar com cuidado, relendo o material todo, para que a gente possa efetivamente poder auxiliar um pouco mais no entendimento do que são essas planilhas, tá? Então, olha só, eu quero lembrar mais uma vez a vocês o seguinte, a nossa aula ela não esgota todas as possibilidades de conhecimento que você possa ter. É muito, muito importante que você desenvolva uma leitura sistemática com suas anotações, que você tire efetivamente aquilo que não foi entendido, que você entre em contato com os tutores que estão disponíveis, né, para poder interagir com você, tá? E qualquer coisa, não deixe acumular dúvidas que você tem em relação a esses conceitos, tá? Espero que você aproveite bastante, entenda e guarde a coisa fundamental que estamos querendo transmitir a você. A importância do orçamento como ferramenta de gestão para a empresa. Então, isso é muito importante, tá? Então, conte conosco e não deixe de interagir conosco.